Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para a nossa 10ª aula sobre o Espiritismo. Hoje eu vou falar sobre as obras básicas do Espiritismo. A primeira delas, e muito importante, uma das mais importantes, é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra publicada, que eu já falei para vocês em aulas passadas, e eu anotei aqui alguns pontos de assuntos que vai tratar o Livro dos Espíritos. Por exemplo, prova da existência de Deus, espírito e matéria, formação dos mundos e dos seres vivos, povoamento da Terra, pluralidade dos mundos, origem e natureza dos espíritos, perispírito, objetivos da encarnação, sexo nos espíritos, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, aborto, sono, sonhos, influência dos espíritos nos acontecimentos das nossas vidas, pressentimentos, espíritos protetores. Em relação às leis morais, vai falar sobre o bem e o mal, a prece, necessidade do trabalho, casamento, celibato. Olha, gente, quanta coisa! O que é necessário e supérfluo, pena de morte, desigualdades sociais, conhecimento de si mesmo. E em relação às esperanças e consolações, ele vai dizer da perda de entes queridos, o temor da morte, suicídio, paraíso, purgatório e inferno, entre muitos outros assuntos que obviamente não citei todos, mas só para vocês terem uma noção da importância deste livro. Sugiro a leitura, quem nunca leu, que leia, e quem já leu, eu vou sugerir que leia novamente, porque esse livro, como tantos outros, a gente faz a primeira leitura, percebe algumas coisas. Quando vai fazer uma segunda leitura ou terceira leitura, a gente começa a perceber coisas que antes não tínhamos percebido. Então, é muito importante ler muitas vezes esse livro. Quem nunca leu vai adorar, porque os assuntos realmente são importantíssimos. E nós dizemos que esse livro, vocês se lembram quando eu disse que a doutrina espírita ela era filosofia, ciência e religião? Pois é, esse livro aqui é a base da filosofia espírita. Outro livro também muito importante é o livro dos médiuns. Este aqui seria a base da ciência espírita. Esse livro também é muito importante para quem é médium, para quem quer ser trabalhador espírita, como médium ou mesmo sem ser médium, mas se quiser ser trabalhador, esse livro aqui tem que ser um livro de cabeceira para o trabalhador espírita que vai participar de reuniões mediúnicas. Por quê? Porque esse livro ele fala do mecanismo e os meios de comunicação com os espíritos, vai falar todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os tipos de mediunidade, portanto, o desenvolvimento da mediunidade, olha só, dificuldades e tropeços que possam surgir na prática mediúnica, os tipos de médiuns e a sua formação, a perda, olha, e a suspensão da mediunidade, porque quem é médium pode perder a mediunidade, mediunidade nos animais, olha que incrível, nós vamos falar sobre tudo isso, viu, pessoal? E as relações nos dois planos da vida, né? O físico e o espiritual. Então, é um livro também muito importante que o trabalhador deve ler. Um outro livro, meu Deus, esse então nem se fala. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro seria a base da religião espírita. Então, o livro dos espíritos, a filosofia, o livro dos médiuns, a ciência, e o Evangelho segundo o Espiritismo, a religião. Este livro aqui, nele,
nós vamos encontrar muitos significados assim de palavras que estão nos evangelhos e que nós não entendemos muito bem. Então vai ter uma lista de palavras com seus significados, que é muito importante para todos nós sabermos, para poder ter o real entendimento dessa obra. É claro que esse livro vai falar sobre passagens de Jesus, né? Mas além disso vai nos dar assim conhecimentos muito importantes sobre vários assuntos também, inclusive a pluralidade dos mundos, mas assim, o mais importante, a meu ver, é o aprendizado moral que esse livro nos proporciona. É um livro que, como eu disse, vai falar sobre os ensinamentos de Jesus, as consequências morais dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, é um livro também que, quanto mais nós lermos, mais coisas aprendemos e compreendemos. Tem que ser um livro de leitura diária. Eu sugiro que ele é todo dividido em itens. Eu sugiro que vocês peguem esse livro e leiam do começo até o final. Pode ser um item, caso vocês não tenham tempo, um itemzinho por dia, mas todos os dias fazer a leitura deste livro. Por toda a vida, não apenas até terminar esse livro. A hora que terminar, começa de novo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos num final de ciclo. Todo mundo está sabendo disso. A Terra está passando de um mundo de provas e expiações para uma terra de regeneração. Isso eu também vou explicar mais para frente. Então, isso significa que é a nossa última oportunidade. Não percamos tempo. O tempo urge. Vamos fazer o máximo de esforço possível para que a gente possa diminuir os nossos defeitos e aumentar as nossas virtudes. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para quem dá aula também, não é fácil para quem dá palestra, não é fácil para quem é médium. Não pensem que pelo fato de estarmos dando aula, para nós é mais fácil. Não, não é. É muito difícil. É muito difícil para todas as pessoas igualmente. Mas temos que nos esforçar. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, pela sua transformação moral. Então eu repito, não percamos tempo. É a nossa última oportunidade. Não vamos desencarnar com aquele remorso do tempo perdido. Vamos fazer todos os esforços possíveis para nos melhorarmos. Os espíritos superiores estão pedindo muito isso de nós, que estamos aqui no plano físico. Outro livro também, que faz parte das obras básicas, é O Céu e o Inferno. Esse livro aqui, ele também pode ser denominado como a justiça divina segundo o Espiritismo. Ele vai falar sobre o porquê que temos medo da morte e vai dizer que os espíritas não têm medo da morte, ou pelo menos não deveriam ter medo da morte, porque compreende a morte de uma maneira completamente diferente, porque a morte é apenas o corpo físico, o espírito não morre, a alma não morre, continuamos vivendo numa outra realidade, mas com consciência da nossa individualidade. Quando nós perdemos o nosso corpo físico, nós não perdemos a identidade de nós mesmos. Isso é que é a grande consolação para nós. Nós não sumimos, não desaparecemos, nós continuamos vivendo, embora sem o corpo físico, mas com o corpo perispiritual, e nessa outra dimensão a gente pega e sente. André Luiz nos conta no nosso lar que a barba continua crescendo, os cabelos continuam crescendo. Gente, a vida continua da mesma forma. Tem casas, tem moradias, nas casas tem campainha,
nas portas, tem instrumentos musicais, tem biblioteca, tem livros. Gente, é vida, né? Então ele vai falar sobre tudo isso, ele vai falar sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre os limbos. Outra coisa que ele vai falar também é sobre os demônios, né, na terminologia católica e na espírita, porque para nós espíritas os demônios têm um significado bem diferente da religião católica, e nesse livro vai falar sobre isso. Vai falar também o porquê a respeito da evocação dos mortos, né? Ele vai falar bastante. Enfim, vai falar... uma coisa muito importante que ele fala nesse livro é que Kardec, ele vai colocar aqui depoimentos de espíritos desencarnados, de como foi a morte e o após-morte. E isso é muito interessante, porque são depoimentos reais, né? Casos de pessoas que desencarnaram e como espíritos desencarnados vieram dar o relato, e consta aqui nesse livro. Então, é também um livro de uma leitura muito importante para nós. Outro livro é a Gênese, né? Esse livro aqui, ele tem 18 capítulos, e ele vai falar sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros, ele vai falar da criação, da vida no universo, a formação da Terra, muito interessante, o dilúvio bíblico vai falar nesse livro, cataclismos futuros, será que nós já não estamos participando deles, né? E fala também sobre os milagres de Jesus, milagres entre aspas, porque eu já comentei com vocês que milagre não existe. Todos eles são explicados e muito bem explicados, tá? Bom, então, esses 5 livros a gente diz que são o Pentateuco kardeciano ou Pentateuco espírita. Por quê? Porque são as 5 obras mais importantes, as 5 obras principais. Mas tem outras. Kardec também escreveu, esse o livro está diferente, a capa, o que é o Espiritismo, um livro fininho, mas também interessante. E ele também fundou a Revista Espírita, tem um exemplar aqui. A Revista Espírita é uma revista mensal, né? Todo mês saía um volume, e por vários anos ficou essa Revista Espírita. Também é interessante, tem coisas muito interessantes. Sabe uma coisa que tem muito interessante nessa revista, que pouquíssimas pessoas sabem? Tem um desenho que fala sobre a casa de Mozart. Mostra a casa de Mozart, não aqui no planeta Terra. Não vou dizer em que planeta é, que é para vocês lerem a revista, tá? Gente, é o planeta Júpiter, tá certo? Mozart tem a casa dele, e na Revista Espírita tem o desenho. Ele ainda escreveu Viagem Espírita em 1862, viagens que ele fez, e está relatado nesse livro. Tem um outro também que pouca gente sabe, que é Extrato sobre a Obsessão, de Allan Kardec. Agora, ainda tem um outro livro, é o último que eu vou falar para vocês, chamado Obras Póstumas. Por que esse nome? Justamente porque foi depois da morte de Allan Kardec. Depois de 21 anos que Kardec desencarnou, os continuadores do Espiritismo reuniram comentários que Kardec tinha escrito, assuntos que ele estava desenvolvendo, de reflexões. Então eles montaram esse livro Obras Póstumas. A nossa aula hoje foi uma aula mais rápida, só mesmo para falar das obras, e eu desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa. Abraço a cada um de vocês, desejando que vocês tenham muitas oportunidades para fazerem o bem, e que vocês tenham também muitas oportunidades para desenvolver as virtudes e dar uma reprimida aí, uma
vencer, né, um pouquinho os defeitos. E que Deus, que Jesus nos abençoe a todos e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.